As árvores. A árvore deu novos botões no fim do dia, e de noite foi abrindo uma fortuna de pétalas e de manhã elas secaram ao sol, caíram com a brisa. Ia passando uma mulher. Viu uma nota, pisou em cima, aí botou as mãos nas cadeiras, como se sentisse a dor de lavar roupa todo santo dia, ou a dor de carregar filho enganchado na cintura, e assim, curvada de dor, tirou o pé de cima e viu que era a mais graúda das notas do país. Então agachou para arrumar a sandália, catou a nota e enfiou depressa nos peitos, levantou e foi para casa andando reta sem olhar para os lados. Conforme ia chegando ia flutuando. Entrou em casa voando, passou o trinco e encostou as costas na porta, suspirando igual em novela de televisão. Mas naquele tempo, a televisão ainda não tinha chegado à felicidade, encravada no meio dos morros. Era preciso antenas tão altas que ninguém tinha tanto dinheiro. Mas ali, suspirando atrás da porta e olhando os móveis de presente de casamento séculos atrás, ela se prometeu que ia ter uma televisão com antena tão alta como torre de petróleo. Guardou a nota debaixo da lata de farinha e saiu para contar ao marido, tão animada que pisou em outra nota e não viu, mas viu que a rua estava movimentada, um assanhamento de gente andando para lá e para cá como não se via há muito tempo. Mas alguma coisa não estava certa, ninguém falava com ninguém, todo mundo de mãos nas costas e olho no chão, como se de repente amanhecessem filósofos, andassem pensando. Pensando nisso, ela também olhou o chão e achou outra nota. Coração quase saiu pela boca, agachou, catou, enfiou nos peitos e não foi atrás do marido. Virou filósofa também. Quem não sabia via pela janela e pensava que felicidade ia ficando doida. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Mas logo alguém agachava e catava alguma coisa, então mais alguém saía de casa para ver o que andavam achando, e logo começava a procurar também, de modo que mais e mais gente zanzava trombando uns nos outros, andando em círculos baratas, tontas, agachando rápido e catando, e se afastando depressa como se fosse alguma coisa suja e vergonhosa. Nessa hora o açougueiro saía de caminhonete, buzinando para a molecada, com uma lista de encomendas de carne para buscar na cidade vizinha. Depois voltava, entregava tudo e pegava a vara de pescar, uma lata de minhocas e uma garrafa de vinho. Antes do meio-dia já estaria a caminho do rio, para sentar no barranco e tirar fieiras de lambaris. No caminho para o rio, mulheres sempre punham a cara na janela, perguntavam se ele ia pescar. Sempre tinha vontade de responder que não, que estava levando as minhocas para tomar banho e a vara para tomar sol, mas respondia sempre que sim. Estava indo pescar. A senhora precisa de alguma coisa? Um punhadinho de lambaris, se o senhor puder. Se Deus quiser eu trago, ele dizia sempre. E assim, quando chegava no rio, já tinha meia dúzia de encomendas. Quando o sol ficava bem no meio do céu, ele tirava um sanduíche do embornal. Comia devagar, depois ficava de pé e urinava no rio, com respeito, tornava a sentar no barranco e não levantava mais até encher fieiras de lambaris. Voltava parando de casa. Em casa, bebendo numa um dedo de pinga, noutra um copo de vinho em troca dos lambaris. Chegava em casa com um pé andando para cá e outro pé andando para lá, de modo que ele ia se equilibrando até sentar. Aí a mulher começava com a ladainha, onde já se viu açougueiro dar peixe de graça todo santo dia, e ele ouvia com sorriso na cara, mastigando arroz com feijão e peixe. Depois se espreguiçava e ia dormir, mas antes sempre achava bom dizer alguma coisa à mulher, então parava na porta do quarto, pensava e dizia sempre: amanhã vai ser outro dia. De certo que vai. Ela continuava falando para as paredes: ele vai pegar a vara e encher a cara de vinho no rio como faz todo santo dia. Então ele arrotava dizendo amém, e caía na cama. Mas naquele dia tudo começou diferente. Saiu cedinho de caminhonete e viu metade da cidade andando na rua de mãos nas costas, todo mundo sério como numa procissão desencontrada. Parou numa moça. Que estão procurando? Procurando? Quem que está procurando? Todo mundo. Não está todo mundo procurando? Eu não, disse a moça, e continuou procurando. O açougueiro rodou com a caminhonete caindo aos pedaços, parou num velho. Que procuram tanto? O velho piscou, tornou a piscar. Perguntou alguma coisa? Perguntei o que todo mundo tanto procura. O velho botou a mão no ouvido. O quê? O que, pergunto eu?
Não sabia que o senhor estava ficando surdo. E gritou: que estão procurando tanto? Procurando? Ninguém está procurando nada, disse o velho, e continuou: procurando. O açougueiro jogou os ombros para cima e eles caíram de volta no mesmo lugar, que é um gesto que não custa nada e resolve tudo. De certo estavam todos ficando loucos, mas pareciam estar se sentindo muito bem, então que procurassem até gastar a rua. E fim. Ele também não tinha mania de pescar todo dia feito louco manso? Então, viu a mulher na janela, resmungou entrando na caminhonete. Quem dera ela ficasse um pouco louca também, quem sabe parasse de ver. Loucura em mim. E partiu. No primeiro buraco, um para-choque caiu. Cato na volta. Um dia, quando tivesse dinheiro, ia ter uma caminhonete nova. Agora tinha pressa. Precisava trazer carne a tempo de a mulherada fazer o almoço. Então acelerou, levantando poeira e notas de dinheiro. Quando cruzou a ponte de volta, ouviu um clamor como se a cidade estivesse em festa ou como se o rio de repente tivesse uma cachoeira. E conforme foi passando pelas primeiras casas, estranhou não ver ninguém nos quintais, nem nas janelas, nem na rua, ninguém. Era uma cidade deserta com um tropel, uma revolução lá adiante na praça. Na praça parou a caminhonete e desceu esquecendo de desligar o motor. Sentou no estribo e ficou olhando de boca aberta. A praça estava tomada por uma multidão, turbas que se juntavam e tornavam a se apertar em tropel na lei de cada um por si. Gente se arranhava, rastejava, brigava. Corriam, pulavam, gritavam disputando galhos de árvores. O padre tinha ajoelhado na escadaria da igreja e rezava olhando para o céu com um ramo da árvore na mão, ao lado de um coroinha olhando tudo tão arregalado que os olhos quase engoliam a boca. Velhos e moças, crianças e mulheres, até as grávidas, todas se engalfinhavam, disputando pedaços de galhos, puxando para cá e para lá, arrastando, cortando a faca e a canivete, torcendo, mordendo, até que cada galho ia sumindo aos pedaços. Cada um que conseguia seu pedaço, por mais fino que fosse, corria para casa e logo voltava, correndo. A praça rugia. O bêbado de felicidade encostou na caminhonete. Capaz de chover, hein? Capaz. Então me paga uma pinga. Minha mulher diz que você vai morrer de tanto beber. O homem estava com pés de elefante, os olhos mal abriam na cara inchada, mas ainda conseguia piscar com malícia. Quem dá, dá se quiser. Quem recebe, gasta no que quiser. O açougueiro pensou um pouco, enfiou a mão no bolso, deu dinheiro. Uma nota rolou no vento entre eles e não viram. O bêbado afastou tropeçando. O açougueiro olhou a praça. Agora só restava o tronco enraizado da árvore e logo foram surgindo pás, picaretas e enxadões. Os homens começaram a cavucar com as mulheres em volta e conforme cavavam elas arrepanhavam os vestidos no meio das pernas, prontas para se apinchar no primeiro pedaço de raiz, enquanto os homens gritavam que tinha gente demais em volta, que alguém ainda acabava levando uma picaretada e se ensopavam de suor, cavando com fúria como se o toco fosse fugir chão abaixo. O toco foi estraçalhado. Depois começaram a estraçalhar as raízes, puxadas da terra como mandioca, e de novo se formaram turbas rolando pela praça atrás de cada pedaço. Alguém agarrava um pedaço no peito e fugia aos trambolhões, o povo correndo atrás com unhas e dentes, até que o pedaço de raiz se espedaçava mais, de modo que até crianças corriam com seus pedaços, perseguidas por outras crianças entre cachorros, assustados enquanto mulheres e homens cavucavam, agora com as mãos, até as raízes mais finas das pontas, das pontas das pontas. Depois começaram a peneirar a terra até o último pedaço, até que foram todos para casa cuidar das feridas e plantar as raízes, galhos da árvore que deu dinheiro. Então o açougueiro rodou até o açougue, descarregou as carnes, abriu a porta. E não apareceu ninguém. Todos cavucavam valas nos quintais, ou recolhiam esterco nos pastos para adubar a terra, e no fim da tarde ainda regavam as mudas plantadas, olhavam contra a claridade as notas achadas de manhã. Eram todas verdadeiras com o número de série e assinatura do ministro e as armas da República em marca de água. Sim, senhor. Eram verdadeiras. Eram sim? Ou a própria vida seria de repente um sonho? Olhavam. De novo, era realidade. Uma árvore tinha dado dinheiro em felicidade. Trombavam zanzando pelos quartos, pegando e largando coisas como se fossem partir de viagem sem saber para onde. Cada família combinava como erguer mais
a cerca ou cimentar cacos de vidro no muro para proteger as árvores que dariam dinheiro. Casais brigavam. Não rega mais que eu já reguei. Água, melhor sobrar do que faltar. Vai afogar a muda, mulher. De planta, eu entendo. Tira a mão. Outros faziam promessa. Se der dinheiro, prometo as 3 primeiras notas para Nossa Senhora da Aparecida. E se der só 3? O açougueiro pegou a vara de pescar e pescou o dia inteiro. De noitinha voltou. Para casa, a mulher picava alguma coisa na tábua de carne. Que é isso? Palha de milho e casca de banana. Nunca vi cozinhar isso. Ela parou olhando bem para ele. Tá louco? Onde já se viu cozinhar palha? Nem comer nem cortar, ele falou procurando a janta no fogão. Não tinha. Janta. Você não sabe o que está acontecendo, homem de Deus? Desconfio. Está todo mundo ficando louco. Ninguém está ficando louco, homem de Deus. Nós vamos é ficar ricos, isto. Sim. Ela falou saindo para o quintal, foi despejar a palha e as cascas nas covas. Para adubar, explicou suspirando e olhando cada cova como se olhar também adubasse. Aí tirou do decote metade de uma nota e mostrou ao marido. Ele pegou, olhou. Onde você conseguiu? Ela olhou para ele como se fosse a primeira vez na vida que via aquele homem. Então você não sabe que a árvore da praça deu dinheiro? Ele fuçava no forno procurando comida, falou sem se virar. E você acreditou nisso? Ela quase esfregou a nota na cara dele. E isto aqui o que é? Ele achou batata doce assada, falou com a boca cheia. Se estava dando dinheiro, por que acabaram com ela? A mulher falou como se enfiasse as palavras na cabeça dele. Para plantar, homem de Deus. Então ele disse que ia fritar uns ovos, precisava comer e dormir. Amanhã vai ser um novo dia. Eles que plantassem árvores à vontade, inclusive as que davam dinheiro. Quanto mais árvores no mundo, melhor. Nessa hora todos que já tinham tirado as roupas melecadas de terra e suor, tinham tomado banho e agora arriscavam botar a cara na rua com roupas limpas. Boas noites. Olhavam os arranhões uns dos outros e baixavam a cabeça, não falavam nada. Olhavam a cratera na praça como se fosse feita por um disco voador, como se cada um achasse que só ele tinha visto e que ninguém ia acreditar na história. O menino começou a falar, eu que descobri que a árvore dava dinheiro. Mas levou logo um tapa na cabeça, cala a boca, infeliz. E não se falou mais no assunto. Na noite seguinte as crianças brincavam de novo na rua, os velhos botaram cadeiras na calçada e as mulheres batiam palmas no açougueiro para encomendar carne. Assim, um dia depois do outro e uma noite no meio, o tempo foi passando, ou melhor, as árvores foram crescendo. Todas elas. Nenhuma muda morreu, todas brotaram em menos de uma semana, e um bosque começou a crescer nos quintais. Marido e mulher deram de afastar os pratos depois da janta para rabiscar planos e contas na madeira da mesa. Tinham plantado tantas árvores e se cada uma desse uma média de tantos cruzeiros em um ano, eles derrubariam a casa cômodo por cômodo ano a ano, construindo pouco a pouco uma casa nova. Com azulejo do chão até o teto na cozinha, dizia a mulher olhando o futuro, através das velhas paredes. E no banheiro também, dizia o marido. No banheiro não, nos banheiros. Que custa um banheiro a mais? Eu sempre quis uma casa com 2 banheiros, mas minha opinião nunca valeu nada. Então tá bom, 2 banheiros. É que eu queria uma garagem. Pra quê? A gente não tem carro. Estou pensando em comprar um usado. Meu pai sempre disse que carro usado é bom pra quem gosta de oficina. Então a gente compra um novo, pronto. Por falar em comprar coisa nova, a mulher corria o olhar pelos móveis. Que você acha de trocar essa velharia? Mas o marido nem ouvia, estava também com o olhar perdido no futuro. De repente voltava com os olhos brilhando. Quer saber de uma coisa? Bobagem construir a casa nova aos poucos, melhor é derrubar tudo de uma vez e construir depressa com o dinheiro na mão. A mulher piscava assustada com a ideia. Mas onde a gente vai dormir enquanto isso? O marido abanava a cabeça desacorçoado. Ela precisava entender que com o dinheiro na mão era tudo diferente. A gente sai de viagem. Vamos conhecer o país todo, ou o mundo todo de avião. E assim os casais viajavam nas casas depois da janta. Os moços pediam pelo correio catálogos de excursões pelos 7 mares, e as moças pediam revistas de modas, folhetos de perfumes e de joias. Velhos olhavam um canto da sala e apontavam o dedo. Rugoso. A televisão vai ficar bem ali.
O motorista do táxi encheu o tanque, foi até a capital ver carros novos para comprar. E nos sábados e domingos o ônibus deu de correr lotado, os felicenses iam ver preços e vitrinas nas outras cidades. No caminho iam perguntando uns aos outros como: quem não quer nada, que preço o compadre queria na chácara perto do rio, e se fosse vender um dia, quanto a comadre ia pedir pela geladeira usada, ao que a comadre respondia que dependendo de uns negócios em vista, quem sabe até desse de presente. A geladeira velha. O motorista do ônibus morava em outra cidade e ia ouvindo sempre com um sorrisinho, e às vezes falava para si mesmo: só se a cidade toda ganhar na loteria. Na outra cidade, felicenses perguntavam o preço de tudo, comparavam marcas. E planejavam casas em papéis de cigarro, em guardanapos de bar e depois em papéis cada vez maiores. As casas começavam com 2 quartos, terminavam mansões. Enquanto isso, choveu uma semana, depois saiu um sol de cozinhar miolo. As árvores cresciam furiosamente. Dava até medo ver como cresciam. Hoje 3 folhas, amanhã mais 5, 12. Depois de amanhã. E cada folha virava galho com mais folhas, enquanto os troncos engrossavam com uma casca cada dia mais rugosa. Gente começou a faltar no emprego. Um belo dia, um bar amanheceu de porta fechada. Depois da sapataria. Um dos armazéns. Nos quintais, as árvores já se roçavam, e na sombra delas foram murchando laranjeiras e limoeiros, hortas e caramanchões. Outro bar amanheceu de portas fechadas. O dono preferiu botar uma cadeira no quintal e ficar vendo os galhos. Na ponta de um deles abriria a primeira flor e então ele queria estar bem ali. Depois outro armazém fechou as portas, mas o dono não foi esperar sentado. Foi encomendar caixas de bacalhau, sacas de feijão e arroz, açúcar, chocolates, mantas de carne seca, latarias e guloseimas como nunca tinham visto mesmo no tempo dos tropeiros. O dono do outro armazém viu um caminhão descarregando as encomendas. Pensou um pouco e logo foi ele também fazer compras, tudo que o outro trouxe e mais. Cerejas em calda, azeitonas recheadas, vinhos, patês, vidros de cogumelos, conservas e cremes, e toda a miudagem de comer e de vestir que ocupasse pouco espaço nas prateleiras. Depois que descarregou e arrumou tudo, ficou olhando o estoque na penumbra, esfregando as mãos. Tinha se endividado até a alma, mas as árvores logo dariam dinheiro. E estendeu no chão uma faixa de pano e escreveu com capricho letras enormes: no dia em que começasse a correr dinheiro em felicidade, e a levantar as portas com alto-falante tocando música e estender a faixa lá fora. Grande estoque de novidades. E esperando novidades, quem estava noivo achou melhor esperar mais uns tempos antes de casar. Quem estava doente esqueceu a doença, porque logo poderia se tratar. Quem tinha inveja esqueceu, porque logo ia ter tudo o que quisesse. E quem tinha ódio começou a perdoar. Não tinham mais tempo nem para odiar. Era preciso escrever rol de roupas para comprar, listas de preços de móveis e colecionar propagandas de automóveis, liquidificadores, batedeiras de bolo, aspiradores de pó, rádios, toca-fitas, exaustores, espremedores de laranja, escovas de dente elétricas. E tudo que as revistas anunciavam. Quem nunca teve nada, disse o bêbado ao açougueiro, quem nunca teve nada compra até desentortador de banana. E com medo de o povo ir gastar nas outras cidades, agora todos os comerciantes faziam estoques para pagar a prazo. Mas até lá, esfregavam as mãos. Faziam faixas de propaganda. A árvore dá dinheiro, nós damos desconto. Meninos espiavam pelas frestas, iam contar aos pais a propaganda dos concorrentes. Quem vê preço não vê qualidade. A portas fechadas, os comerciantes trabalhavam com fúria, as árvores já estavam abrindo botões. O açougueiro foi comprar um fósforo no bar, estava fechado. Outro bar também, e no outro o dono estranhou. Só fósforo? E nem quis cobrar, fechou o bar e foi para o quintal olhar as árvores roendo as unhas. Metade de felicidade rezava, metade roía as unhas. No meio das duas metades, o bêbado batia de bar em bar. O açougueiro consolou. Deixa para beber amanhã. O bêbado, amanhã é outro dia. E foi a pé até a outra cidade, resmungando. Era bêbado, mas tinha princípios. Hoje não pode ficar para amanhã. Em felicidade, todos olhavam as árvores. Amanhã,